Altamiro, tem um efeito, o efeito Lula é um efeito muito forte, né? Porque as pessoas ficam otimistas. E daí, o otimismo pode ser prejudicial, né? Muito otimismo pode ser prejudicial. Agora, não tem jeito, né? O Lula, num governo já com resultados no primeiro semestre e com toda a aclamação internacional em torno do nome dele, como é que vai pedir para o brasileiro não ser otimista? Me explica, Altamiro. Então, aí esse otimismo é isso, ele vai se refletir em várias áreas. É o que você levantou, inclusive eu acabei não dando meu pitaco, dando minha opinião. Essa movimentação partidária. Né? Quer dizer, se a economia vai bombando, se a economia vai se mexendo positivamente, se volta um clima de diálogo, de civilidade, não é mais aquela coisa do fascista, do capetão ameaçando todo mundo, querendo fechar Congresso, querendo fechar Supremo, né? Volta um clima de diálogo, né? Então o presidente reúne todos os líderes partidários para um encontro amistoso no Palácio da Alvorada, todo mundo alegre, todo mundo tirando foto. Se volta um clima de diálogo, a economia dá sinais positivos. O Congresso, que podia ser um grande problema para o presidente Lula, porque é um Congresso totalmente adverso, né? O que se elegeu foi uma bancada de extrema-direita razoável, você vê aí uns 100 parlamentares de extrema-direita, 100 e poucos parlamentares que votaram contra a reforma tributária, né? E uma parte muito grande de deputados pragmáticos, fisiológicos, que você tem que ir negociando. Mas se consegue retomar o diálogo com o Congresso, como se mostra agora em várias votações, isso cria um clima de maior otimismo e isso faz, inclusive, com que os partidos se mexam. É isso que você disse. Então, os republicanos é o braço partidário da Igreja Universal do Reino de Deus, da IURD. A IURD, a igreja comandada por Edir Macedo, tem um braço partidário e um braço midiático. O braço partidário é o Republicanos, que é, inclusive, dirigido por um bispo licenciado da Igreja Universal, o Marcos, e tem um braço midiático, que é a Record. O braço partidário está sinalizando o seguinte: topamos entrar no governo. Olha aí, topamos fazer parte da base de apoio do governo, ou seja, tranquiliza o cenário no Congresso Nacional. E você tem o próprio PP do presidente da Câmara, do Arthur Lira, que era o que estava criando mais estorvo, mas nesse cenário, inclusive, deu um tranco no Bolsonaro. Diz, mudou o poder. Falou explicitamente no discurso dele, fez questão de votar a favor da reforma tributária e se contrapor ao Bolsonaro, dizendo, mudou o poder. Então, esse cenário de maior diálogo, de otimismo na economia, popularidade aumentando, isso faz com que esses partidos, que não são os partidos de extrema-direita, são partidos de direita fisiológico-pragmáticos, se movam. Então, tem muita coisa se mexendo, né? Você pode ter um cenário desse, de PP e republicanos indo para dentro do governo, o que facilita muito a situação no Congresso Nacional para aprovar medidas de importância. Não medidas que mexam a fundo, mas medidas de importância para o governo. Então, são sinais positivos. Agora, o que você disse, tem que tomar cuidado com a euforia. Não pode ser aquele pessimismo de antes, mas também não pode ser uma euforia. Os sinais positivos na economia são sinais ainda muito tênues. Muito tênues. A economia brasileira, você pega o índice de inadimplência, é muito elevado. O grau de investimentos público e privado no Brasil, público é contido pelo próprio arcabouço fiscal. Já era contido pelo teto, muito mais, mas continua contido pelo arcabouço fiscal aprovado. Né? Então, investimentos públicos e investimentos privados ainda reduzidos. Né? Você começa a ter alguns sinais positivos. Mas sem investimento não se mexe na economia. Não se mexe na economia. Então, você tem problema de inadimplência, você tem problema de investimentos, você tem um problema seríssimo. Nós estamos numa economia que é sabotada pelo Banco Central. O Banco Central, que é o que cuida autonomamente da política monetária, da política de juros, né? O Banco Central, presidido pelo Roberto Campos Neto, pelo Bob Fields Neto, né? Está sabotando a economia. Não tem cabimento você, com inflação em queda, você ter juros de 13,75 na Selic, é o maior do mundo.